palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marcolini. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. Ministração. Hoje nós vamos trazer uma palavra de Gênesis 49, versículo 3. Rubens, tu és meu primogênito, minha força e princípio meu vigor. O mais excelente é a alteza e o mais excelente é o poder. E constante como a água não serás mais excelente, quando subiste ao leito do teu pai, então contaminaste, subiste a minha cama. É um texto em Timóteo, capítulo 6, diz, Timóteo 1. Você entenda com isso, ó teu nome, Maria Luísa, Pedro, guarda, tesouro seria isso, a promessa, a palavra de Deus que é reservada para a minha vida, porque se guardamos com fé, isso vai resultar em isso se cumprir na nossa vida ou não. O pai de Ruth está dizendo aqui, né, Jacó está dizendo, olha, tu és excelente, tu és exalta as virtudes, e o texto diz que ele abençoa, Deus chamou os filhos, botou os filhos, te chamou primogênito, de força, de vigor, mais excelente em alteza, mais excelente em poder. Então, todas essas maravilhas estavam reservadas para a vida dele, mas ele não guardou o fruto da palavra de Deus, daquilo que Deus tem reservado para a vida dele. Automaticamente, quando se perde o controle de suas ações, passa para a mão do adversário das nossas vidas. Se o controle da nossa vida está na mão de Deus, estamos bem orientados, bem direcionados, e a bênção do Senhor acontecerá. A bênção do Senhor se efetivará em nossas vidas. Se porventura, por consequência, por não observar, ou seja, por qualquer outra coisa, não guardamos esse tesouro, automaticamente a gente acaba com o nosso destino, passamos o controle da nossa vida para a mão daquele que não quer que tenhamos vida. E Deus quer que tenhamos vida. Provérbios 25, 28. Uma cidade derrubada de opinião é sem ovo que não pode conter o seu destino. Tem um texto de Cantares que diz: cuide das vinhas para que a raposinha não roube suas flores. Nós somos as videiras, nós somos as varas, e Jesus é a videira verdadeira. Nós estamos enxertados em Cristo Jesus e brota em nossas varas as flores das promessas dos frutos que virão. E se não tivermos atentos, se não observarmos, se não virmos, nós perdemos o controle e essas flores são roubadas pela raposinha lá em Cantares diz, e perdemos, entregamos a promessa dos frutos, aquilo que seria frutos. A forma como reagimos, né, como Deus chegou para Adão e disse: olha, Adão, você só pode usufruir de tudo que tem. Tudo que tem aqui você pode usufruir. E olha, se é dado uma pessoa de toda a terra, é muita coisa. Um sítio, uma fazenda, é muita coisa, mas toda a terra é muita coisa. É uma variedade muito grande de tudo. Diz, olha, mas naquela árvore ali você não deve. E Deus falou uma vez, e ele não guardou os negócios de evitar Deus vicia para falar.
Sul, Deus já havia falado. Então Deus tem dado uma promessa para a nossa vida. Nós somos bombardeados, né, pela TV. Tem que não mudar essa TV, né? Uma TV que só fala de desgraça, de desesperança, né? Inclusive essa TV, até abriu o canal dos Estados Unidos, era paga de graça e ninguém vê lá. Está aqui no Brasil. E o fato é que Adão, ele cedeu aquilo que Deus tinha dito. Olha, tem uma palavra que resulta em bênção, basta você obedecer isso. Basta você guardar essa palavra que eu estou dando, que você vai usufruir da bênção por infinitos tempos. Então, o fato pastor, mas agora a igreja está fechada, nós não estamos a igreja evangélica, nós não estamos indo na missa. A Bíblia diz, vós sois vasos de barro carregando o modo de barro nesse fogo. A palavra já está dentro de você. Nesse momento, nós não estamos frequentando, né? Mas como Deus já tinha falado para Adão, e ele não guardou. O que é que guardou? Adão fez, ele pegou e depois quis arranjar um lado. Isso não foi ela que. Não foi ele mesmo, ele que desejou. Ele foi tentado por uma fome que não tinha necessidade, né? As ações carnais dele neutralizaram a promessa de Deus para a vida dele. Guarda o tesouro que a você foi confiado. Temos que ter autocontrole. Moisés, ele se irrita, o povo irrita muito Moisés e invade tanto a mente de Moisés que ele pega seu cajado e bate numa rocha. Não era, da outra vez ele falou a rocha e a rocha. Então, até quando a gente está irado, devemos conter nossas ações, porque tem uma promessa para a nossa vida. Tem o Espírito Santo de Deus para nos guiar na nossa vida. Mateus 4:2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, chama-se a tentação no deserto, 40 dias. A Bíblia, ela não relata todos os diálogos exatamente como se deu. Ela relata os recortes, que é interessante. O apóstolo inspirado, o escreveu, e era hebraico, então não tem detalhes, até porque a Bíblia tem esses cuidados, se fosse anotado nessa palavra, não tem que anotar. O fato é que Adão foi tentado por uma fome que ele não tinha. E Jesus, a própria palavra de Deus diz que Jesus estava com fome. Olha, se o diabo nos ajuda, a primeira coisa que ele chegou perto de Jesus. Claro que ele chegou discípulo, é filho de Deus, mas certamente ele chegou já insinuando, está com fome, né? A palavra diz que está com fome, então Jesus deve ter sussurrado com fome, ele está com fome, né? Ele tenta com Jesus a mesma estratégia que tentou com Adão. Se tu és filho de Deus, pega essa pedra e dá ordem e faça que se transforme em pães. Jesus, tranquilamente, Isaías disse que ele não operaria pães. Jesus é Pai, Jesus domina, controle. Mas está escrito na palavra que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai uma promessa para guarda esse tesouro que saiu da boca de Deus. O livro, como é que ele
esqueceu que Jesus tinha o controle, ele se fez, né? Jesus não tinha só o controle da fome, Jesus tem o controle da vida, da terra, dos ventos, dos mares, da tempestade, de tudo que tiver na terra, que tiver um nome. O nome de Jesus é sobre esse nome e ele tem um controle. Guarda o tesouro que a você foi confiado. Aleluia. Isso é Deus. Jesus é Deus. E está escrito, né? Nem só de mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, ele é a nossa rocha, o nosso objetivo, é a nossa segurança, né? Ele fez parecer que não conhecia, mas nós sabemos que em outras passagens, até em Atos mesmo diz, Jesus eu conheço, é no diabo falando. Paulo eu sei quem é, mas você não sei quem é. Você conhece Jesus, você sabe quem ele é, você sabe o que ele tem falado para a sua vida, você sabe que isso é um tesouro para a minha vida e para a tua vida. Guardemos. Marcos capítulo 4, 35. Diz, passemos daqui para o outro lado. Isso é uma promessa, um tesouro. Como brinquedo aqui no Nordeste, esses parques do Nordeste não conseguiram funcionar. A gente experimentar aqui, até que o nosso Deus aqui. Só Jesus na causa. Umas cadeiras, tem umas balareiras, tem umas coisas do Nordeste. Então, o sambo é um platão redondo, tem umas cadeiras lisas, tem cinto de segurança. Então, o ferro aqui atrás para você se segurar. E ele começa giro contra giro, salto, meio salto, volta contra giro, salto, meio salto. Na quinta, você não sabe mais onde é que está seu juízo, seu estômago, não sabe mais de nada. Esse barquinho estava assim. E os apóstolos desesperados. E Jesus. Ele já tinha dito, vamos passar daqui para o outro lado. Então ele está. Os apóstolos quietos e acordam Jesus, você não se importa de perecendo, né? Jesus se importa assim, é para que não afirmou. Jesus levanta e nem repreende os homens, nem repreende os ventos. Isso é o seu coração. Os homens já sabem quem é. E os homens dizem, quem é este que até o vento? Será possível que em 2020 nós que somos a igreja do Senhor Jesus, quem sabe, claro que você sabe quem é Jesus, você sabe quem é Deus, e você sabe que a promessa de Deus diz a seu respeito. Lucas capítulo 4, versículo 28. Todos na sinagoga ouvindo essas coisas se enchendo de ira. Jesus ele chega na sinagoga e diz, olha, havia muitos leprosos, mas ninguém foi sarado a não ser Naamã. E olha que Naamã, ele guardou essa palavra tão poderosamente que ele disse, olha, quando o meu Senhor fosse ajoelhar diante do Deus Rimon, e ele se encostar no meu braço, quer dizer, quando o governador, o rei, segurava no braço do seu comandante, do seu general, do seu coronel, ele tinha que se ajoelhar também. O rei ia se ajoelhar, e o braço forte do guerreiro, do general do lado, era um amparo com o braço de uma cadeira para o rei, né, se apoiar na descida, se apoiar na subida. Mas ele disse, está só o corpo se ajoelhando, e agora eu vou guardar. Então Jesus disse assim, ninguém foi curado a não ser Naamã. E os homens se enfureceram e queriam jogar Jesus de cima do penhasco. Iam matar a Jesus jogando de cima do penhasco. Jesus, e saiu aquela multidão e
lutando, e vamos jogar, e vamos rebolar, e Jesus não saiu esperneando e se debatendo. Eles dizendo que iam matar, ia rebolar lá de cima, gritando, vociferando. E Jesus saiu cantando, calmamente, desapareceu. O Espírito do Senhor. Se você fazer o que tem que fazer. Então, nós temos que fazer aquilo que temos que fazer. O controle da situação. Mateus capítulo 2, versículo 1. Que eu vou fazer. Logo em seguida, Jesus continuou pregando a palavra de Deus, derramando o tesouro da vida, da saúde, da restauração, da renovação, da paz. Mateus, para finalizar, capítulo 11, versículo 29.